Olá, eu me chamo Vitor R. Fraga, sou cristão, sou roteirista de filmes e séries, tenho diversos missionários na família e eu sei que o Fire Fragrance produz conteúdos extraordinários para a internet, a fim de levar sua missão mais longe, e o objetivo desse vídeo é propor uma nova forma de conteúdo para vocês fortalecerem e expandirem ainda mais o seu trabalho. Na verdade, eu vou convidá-los a testar essa minha ideia, num teste que pode durar só uns 5 minutinhos e pode ser uma simples enquete no Instagram, perguntando se a sua audiência consumiria ou não esse conteúdo. E eu confio tanto nessa ideia que eu seria capaz de fazer um acordo com vocês, onde eu pagaria dinheiro caso fizéssemos esse teste e o resultado não fosse positivo. Não sei se vocês conhecem o formato de audioséries e audiofilmes. São como as antigas radionovelas, também podem ser chamados de podcast de ficção e ainda outros nomes. Mas hoje esse formato ganhou muita força com a internet. Eu tenho algumas histórias que podemos contar em áudio nesse formato e postarmos em suas redes, e eu criei algumas estratégias originais que podem levar essas histórias e o Fire Fragrance junto delas como consequência, sendo um dos produtores das histórias, para mais de 1 milhão de pessoas que hoje não conhecem e não acompanham vocês, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E dentro dessa estratégia, nós podemos também levar a sua mensagem, seus cursos, eventos, treinamentos e outros produtos para essas milhões de pessoas, o que seria um empoderamento histórico às missões e ao seu ministério especificamente, onde podemos literalmente ganhar milhões de almas, ajudar incontáveis projetos sociais, sejam eles ONGs ou mesmo negócios, e também cuidar de pessoas que precisam muito, como vocês verão ao longo dessa apresentação com mais detalhes. E falando sobre as obras em si, nossas histórias em áudio têm o potencial de se transformar no próximo The Chosen, porém em formato de áudio. Também podemos parar nos maiores streamings e canais de TV do planeta. E no futuro, essas obras, que terão o selo Fire Fragrance nela, poderão ser encontradas na lista de obras cristãs mais influentes de todos os tempos. E eu sei que são propostas ousadas, mas eu vou explicar tudo isso com detalhes. E só o que eu peço a vocês é que vejam esse vídeo, entendam, depois eu quero marcar uma conversa com vocês para tirar as dúvidas. E então eu sugiro que façamos esse teste, bem simples e rápido. Creio que com essa proposta nesses termos não há nada a perder, mas certamente temos muito a ganhar. E a partir de agora, vou começar a explicar toda essa estratégia com mais detalhes. Para começar, eu farei um resumo sobre como funciona a engrenagem que tornará tudo isso possível. Então eu já começo a apresentar algumas possibilidades de histórias dentro dessa estratégia. Bem, eu dividi os pilares dessa estratégia em história, formato e ecossistema. Começando pelas histórias, o poder que as histórias têm. Vocês talvez se perguntem, bem, se eu já tenho conteúdos tão bons assim na internet, por que eu vou investir meu tempo e energia em produzir histórias de entretenimento, seja em áudio ou em qualquer formato, certo? Pense na forma em que, por exemplo, os filmes como Deixados para Trás têm poder de influenciar o pensamento dos cristãos no mundo inteiro já há muito tempo a respeito do arrebatamento, pois nós podemos usar esse mesmo poder de influência e aplicar isso em como as pessoas enxergam, debatem e vivem as missões, com as nossas histórias. Jesus ensinou através de histórias, e na antiguidade, desde a Grécia até a Renascença e outros períodos, a moralidade e o pensamento do povo era modelado através de histórias, exatamente como é hoje. No passado, o desenho do Popeye fez as crianças comerem mais espinafre. Durante muito tempo, Hollywood vendeu o chamado estilo de vida americano para todo mundo, fazendo milhões de espectadores sonharem com ele, de forma muito eficaz através das suas obras. Por que então nós não faríamos milhões de pessoas viverem e sonharem em ter o estilo de vida da Grande Comissão através das nossas próprias histórias? Mais recentemente, a série O Gambito da Rainha, da Netflix, que fala sobre xadrez, fez as pessoas começarem a se interessar muito mais por esse jogo, a comprarem mais, comprarem tabuleiros, todo o jogo, baixar o aplicativo e até fazer cursos de xadrez. Todos esses números de interesse pelo xadrez dispararam muito depois do lançamento da série. Isso mostra como as histórias têm o poder de alterar a mentalidade, sim, mas também o comportamento e o interesse das pessoas. E nós podemos usar esse poder para, através dessas histórias em áudio, alterar a mentalidade e o comportamento dos cristãos para que eles conheçam mais sobre missões, apoiem mais, comprem seus cursos, por exemplo, se tornem missionários e façam tudo aquilo que a gente projete como intenção ao criar essa história, usando esse poder incrível e comprovado há milênios para empoderar o envio missionário no Brasil e no mundo. E aí, talvez, nesse momento, o pensamento de vocês possa caminhar para algo mais ou menos como, poxa, eu acho isso muito legal e concordo que as histórias têm um poder enorme, mas custa muito dinheiro produzir uma. E é nesse momento que o formato de áudio entra como uma grande solução. Porque com esse formato, nós podemos contar qualquer história, ficção científica à fantasia, sem precisar de cenário ou efeito especial, ou mesmo grandes atores. Apenas precisamos do áudio e efeitos sonoros. E os produtores de conteúdo digital, como vocês, por exemplo, quem já produz conteúdo para a internet, já tem todos os recursos técnicos para executar a produção dessas histórias em áudio. E vocês também já têm uma audiência online para lançar as histórias e tem nome para movimentar a internet com esse lançamento. E é importante fazer um destaque aqui. Se porventura vocês gostarem do projeto, mas disserem, Vitor, nosso time está todo ocupado com a nossa demanda atual de conteúdo para a internet. Tudo bem, nós podemos, juntos, fazer um convite a alguma produtora ou algum player, alguém que consiga cuidar dessa parte específica. Na verdade, como esse é um projeto onde todos os envolvidos podem ganhar muito, nós conseguimos trazer a ele qualquer elemento falso. Agora, seguindo com os benefícios do formato de áudio, se eu quisesse criar um filme ou série do
nível dos melhores do mundo, eu precisaria de 100, 200 milhões de dólares para contratar os melhores atores, para contratar os melhores produtores, diretores, o melhor cenário. No áudio não. Inclusive, na verdade, muitos fenômenos desse formato nasceram com amigos amadores narrando uma boa história na garagem com um microfone meia boca. Em termos de estrutura, nós já estamos bem à frente deles. Além disso, esse formato de áudio vem sendo cada vez mais conhecido como a porta de entrada para Hollywood, porque nesse formato a história já é validada online. Ela já está ali, pessoas já ouviram e ela já conquistou fãs, e isso faz os olhos dos estúdios brilharem demais para as histórias. Inclusive, depois da pandemia, se vocês prestarem atenção ou analisarem números e estatísticas, os estúdios estão cada vez mais investindo em formatos já validados, seja como for. Muitas histórias em áudio foram lançadas, fizeram sucesso e em pouco tempo já foram parar no streaming. Cada vez mais estúdios gigantes como Amazon, Apple, passaram a comprar estúdios e investir eles mesmos nesse formato. E nesse projeto que eu apresento a vocês, nós estamos literalmente construindo uma máquina de fazer sucesso em alcance e engajamento de histórias em áudio. Ou seja, autores cristãos vão encontrar em nosso projeto o caminho mais próximo para invadir streamings, canais e salas de cinema. Isso será sem dúvidas uma das maiores revoluções já vistas no entretenimento cristão, não em termos de status, mas sim na capacidade de impacto na sociedade. E o povo cristão é de fato conhecido por ser engajado e conseguir fazer barulho na internet quando quer, o que será uma peça-chave para o nosso projeto, falando em termos de chamar a atenção de estúdios, canais de TV e streaming. E eu aproveito esse gancho para apresentar o terceiro pilar que torna esse projeto tão poderoso, a nossa capacidade de criar um ecossistema com diversos collabs, que vão trazer milhões de novos ouvintes para nossas histórias e espectadores para o nosso conteúdo. Eu gosto de dividir a minha estratégia no ato de inspirar uma visão e um sonho e depois entregar ferramentas para as pessoas construírem esse sonho. Toda a jornada da humanidade nessa terra mostra o poder que as histórias têm de inspirar. Isso é um fato e eu já falei sobre isso. Mas como nós vamos entregar essas ferramentas para que as pessoas tornem esse sonho, essa inspiração em realidade? Bem, existe um movimento acontecendo na indústria do entretenimento que eu me inspirei para criar essa estratégia. Provavelmente o melhor exemplo para eu explicar isso para vocês é o que a Netflix faz com o Wanna Talk About It. Essa é uma plataforma online com diferentes formas de conteúdo para tratar dos temas mais sensíveis que a obra da Netflix abordou. Então, se o filme ou série falam sobre depressão, ao final do filme ou episódio, eles mostram um link para o Wanna Talk About It com informações sobre como combater a depressão. Diversos outros gigantes do entretenimento estão fazendo algo parecido, criando ecossistemas gigantes na internet para aprofundar os temas das suas obras. E também podemos fazer isso com diversas possibilidades que eu vou explicar a partir de agora, construindo histórias inspiradas no que faz mais sucesso em cima dos temas mais relevantes do cristianismo, missões e soluções práticas de problemas para a sociedade, abrindo espaço para os maiores nomes e especialistas nesses temas, como missões e outros citados, aparecerem, combinando uma série de estratégias de marketing e redes para viralizar na internet todo esse conteúdo, executando tudo em conjunto com diversos influenciadores. É por isso que o lançamento dessas obras não serão anunciadas na internet como a estreia de um novo audiofilme. Não, elas serão apresentadas como a estreia de um movimento histórico de missões revolucionário que será liderado por uma história em áudio, mas vai se espalhar por toda a internet com diversos braços e pessoas envolvidas. Inclusive, a ideia é que todas as redes sociais que vocês estão à frente nesse universo de missões ou outros parceiros, todas as pessoas que fazem parte do seu grupo, todas as instituições que vocês apoiam, que façam parte desse ecossistema, se fizer sentido a eles, que participem também. Assim, as potenciais milhões de pessoas que atingiremos também podem se espalhar para os outros conteúdos que vocês já postam, que vocês já produzem. Eles podem então conhecer melhor o trabalho de vocês e todos passarem a acompanhá-los, em mais um efeito colateral desse projeto. Bem, seguindo em frente dessa apresentação, eu quero apresentar diferentes histórias em diferentes gêneros para vocês começarem a entender bem como isso vai funcionar. Aqui eu vou apresentar desde dramédia, que é uma mistura de drama com comédia, até ficção científica, musicais, investigação de crime, espionagem e suspense com terror. Tudo isso para ser contado em áudio com o foco em espalhar o universo das missões por aí. Bem, a primeira história que eu quero citar é uma que explora um tema clássico em histórias de muito sucesso, onde uma pessoa tem uma grande perda em sua vida, ou descobre que está prestes a morrer. Algo impactante. Então, ela acaba se encontrando com alguém, com um grupo ou uma comunidade em situação vulnerável, seja pela razão que for, uma razão social ou física, com pessoas enfermas. E então, essa jornada, esse encontro, muda a perspectiva dela sobre a vida. A ideia é que, a partir dessa premissa, nós possamos construir um enredo sobre coisas importantes da vida. Então, introduzimos a esse enredo uma lista de coisas que todos deveriam fazer antes da morte, adicionando elementos como ter um encontro com Jesus e ajudar aqueles que mais precisam nessa lista. Inclusive, usando essa estratégia de um ecossistema de transformação ao redor das histórias em áudio, como o Wanna Talk About It, por exemplo, podemos fazer um collab com diferentes outros influenciadores cristãos e começar uma série de movimentos, trends e semelhantes, inspirando as pessoas, os seguidores de cada um dos envolvidos, a executarem a lista da história, coisas a serem feitas antes de morrer. O que vai envolver desde perdoar alguém até viver certas experiências, cuidar do seu legado, temas que vão chamar a atenção de muita gente, cristã ou não, temas que podem inclusive chamar a atenção da mídia, que podem viralizar. Então teremos, com toda essa exposição, os itens principais da lista: encontro com Jesus e ajudar quem
quem mais precisa, sendo disseminado com a história de forma orgânica. Esse projeto, inclusive, pode ajudar a fortalecer institutos que lutam contra o câncer ou que ajudam pessoas em situações vulneráveis, ou mesmo outros males parecidos. O filme Clowns, da Disney Plus, é um bom exemplo para falar sobre isso especificamente. Esse filme conta a história de um garoto que morreu de uma doença específica. E ao final do filme, eles divulgam uma entidade que combate aquela mesma doença aqui no mundo real. Eles usam uma lógica parecida com a que eu trouxe para esse ecossistema. A história vai tratar sobre certos temas, certos problemas, certas particularidades da realidade, e nesse ecossistema podemos oferecer soluções para isso. E as missões serão sempre o centro de tudo isso. Essa história em áudio que eu apresentei para vocês é um bom exemplo, inclusive, para mostrar um aspecto específico que o nosso projeto vai ganhar. A cada lançamento de uma história, nosso ecossistema será visto por diferentes influenciadores ao longo do tempo, por líderes e outras figuras cristãs, como um espaço online onde as pessoas de destaque estão, junto com uma grande e engajada audiência, se unindo e conectando para tratar de alguns dos temas mais relevantes do século XXI. E este lugar se tornar um espaço desejado para se estar. E eu, de novo, não digo isso em questão de status, mas sim da percepção que as pessoas terão que esse lugar tem uma capacidade grande de mobilizar, engajar e passar uma mensagem, gerar transformação, o que é ótimo para a transformação em si, para a expansão do reino de Deus, e também é ótimo no sentido que, como em todo collab, um vai emprestar a sua audiência e a sua relevância para o outro, essa troca na colaboração. E como consequência natural, todos eles emprestarão a sua audiência e relevância para a história, todo o nosso ecossistema de conteúdos, o que inclui suas demais produções. E então, nossas histórias terão mais audiência, o que é bom por si só e também é bom para espalhar a mensagem e vender os nossos produtos, serviços ou eventos, e ainda colabora para chamar a atenção dos estúdios, terão interesse em levar nossa história para o streaming, canal de TV, cinema ou seja lá o que for. Mas claro, só convidaremos pessoas idôneas com os valores alinhados ao nosso para participar desse collab. Seguindo agora para outra história, eu comecei a estruturar um enredo de um musical que acompanha a história de um músico que está voltando para casa de uma viagem missionária. Ele está muito triste porque ele gostaria de continuar vivendo aquela missão. De repente, no entanto, uma tempestade atinge o seu avião. Depois daquilo, ele volta para casa com uma peculiaridade diferente. A partir dali, conforme ele anda pela rua, as pessoas começam a cantar as suas frustrações escondidas para ele, o que o leva a compor músicas trazendo Cristo como resposta para essas frustrações. E de repente, ele percebe que sua vida inteira era um grande campo missionário e Deus o chamou para a música. E com ela, ele viveria o ID com toda a intensidade, a cada instante de sua existência. Esse projeto nos permite criar músicas originais incríveis, falando sobre os principais dilemas do século XXI, com Cristo como resposta para todas essas perguntas. E isso abre espaço para diversas estratégias que podemos usar, como fazer uma competição, onde as pessoas devem mandar a sua música para avaliarmos e então introduzirmos a nossa história. Ou mesmo fazer um teste onde pessoas estão cantando as nossas músicas, talvez até para participar como uma das vozes. Ou não, mas a gente pode criar essa competição. Podemos nos inspirar em diversos conteúdos musicais que viralizam muito na internet e atingem milhões de pessoas. Podemos fazer parcerias com artistas do grupo de vocês, inclusive, ou de outros que fizerem sentido. Inclusive, podemos criar, além do ecossistema online, uma maratona de eventos presenciais, combinando música, palavra de Deus, missões e diversas dinâmicas que nascerem a partir da história. Inclusive, eu tenho ideias para que as próximas temporadas dessa obra especificamente possam modificar, e não é mais uma pessoa que foi chamada para música que começa a ouvir as dores e mazelas dos outros a todo instante. São pessoas que foram chamadas para o mundo dos games, pessoas que foram chamadas para o mundo do esporte, pessoas que foram chamadas para diversas esferas depois de sofrer um acidente, como aquela tempestade enquanto o avião estava lá em cima, começam a ouvir as pessoas clamando por Deus e essa pessoa entrega isso a eles através daquilo que Deus a chamou para fazer, certo? Caminhando agora para outro gênero, quero falar sobre uma ficção científica com um cenário que se assemelha muito à nossa realidade, em certa medida. Nessa série em áudio, a premissa é de um grupo de missionários astronautas que partem em uma missão espacial até o planeta que é conhecido como o novo lar do ser humano, no estilo do que o Elon Musk quer fazer aqui na vida real, colonizando Marte, por exemplo. Acontece que, nesse novo planeta, o cristianismo foi proibido. A partir dessa ideia, influenciado pelas melhores obras do gênero Viagens Intergalácticas, esses missionários precisam levar a palavra até outro planeta, enfrentando todos os desafios em seu caminho, para salvar todas aquelas pessoas de todo o caos instalado lá, uma vez que os valores que Deus deixou para a humanidade foram esquecidos. Além do principal, levar a mensagem de salvação para suas almas, porque aquele povo acreditava que, com sua tecnologia e inteligência, eles viveriam para sempre, mas os missionários mostrarão a eles que só existe um jeito de viver para sempre, de verdade, que é a entrega a Cristo. E além dessa viagem dos missionários ao outro planeta, vamos acompanhar como os seres humanos ficaram na Terra, o que inclui os que não tinham dinheiro, e os cristãos, proibidos de estarem lá, como eles reconstruíram a Terra, justamente aplicando os valores e princípios da palavra de Deus na condução da sociedade, criando um lugar que cuida de todos. Com essa ideia, usando a estratégia que eu conectei as histórias com o ecossistema que eu estou apresentando a vocês, com o nosso Wanna Talk About It, pessoal, podemos de fato trazer nomes, institutos e ideias que falem sobre soluções dos maiores problemas do país, quiçá do mundo, nesse século XXI, trazendo para a realidade alguns debates que a nossa ficção vai levantar, certo? Agora, caminhando para outro gênero, existem histórias que costumam ser contadas pelos corredores de várias igrejas, sobre missionários que foram até o continente africano pregar o evangelho, mas chegando lá ele enfrentou feiticeiros poderosos, que colocaram sua fé em jogo. Eu tenho ideias para histórias
de terror e suspense em áudio nesse sentido, falando especificamente sobre enfrentamentos complexos em certas ações missionárias. Explorando ainda mais as possibilidades dentro desse gênero, eu também tenho a ideia de uma história que simula a passagem do endemoniado Gadareno, focando na ideia de que, quando Jesus o libertou e ele queria sair de lá para segui-lo, Jesus olhou para ele e pediu que ele ficasse para cuidar daquele lugar. E com essa premissa de história, nós podemos usar essa ideia para falar sobre ocupar espaços e não fugir, ocupar espaços, lugares específicos para manifestar ali o reino de Deus nessa terra. Caminhando agora ainda mais, um dos gêneros que mais faz sucesso no mercado das histórias em áudio, com histórias que chegam a mais de 80 milhões de ouvintes só nos Estados Unidos, são histórias de investigação de crime ou pessoas desaparecidas. É claro que se formos construir histórias com essas premissas, com esse gênero, não haverá nenhum elemento do gênero que possa ferir algum valor cristão ou até mesmo o bem-estar dos nossos ouvintes. Mas podemos fazer coisas muito interessantes dentro desse nicho, que costuma atrair tantas pessoas. Eu tenho alguns enredos com esse foco, e no que eu decidi compartilhar com vocês, existe um missionário que está fora do país falando de Jesus e interagindo com as pessoas, postando tudo em suas redes sociais. E de repente, a interação dele com um cara em especial chamou mais a atenção do que o comum. Quando a história se desenvolve, a gente descobre que aquele cara que ele interagiu fazia parte de uma espécie de máfia ou cartel de outro país. Ele fugiu de seus inimigos e acabou sofrendo um acidente ali naquele país, perdendo sua memória. Ele não sabia quem era e recomeçou ali uma vida nova. Mas depois de aparecer nas interações daquele missionário nas redes sociais, ele foi encontrado por seus inimigos, que foram atrás dele. A partir daí, o missionário ajuda ele a fugir. E além de apresentar o universo missionário através dessa fuga, a história vai falar muito sobre identidade, no sentido de identidade em Deus, mas também na identidade secreta dele, que perdeu sua memória. Eu farei um paralelo entre ambas, dizendo que quando não entendemos a nossa identidade em Deus, podemos criar uma identidade errada e fazer coisas terríveis, como aquele personagem. E a história mostra que, de muitas formas, o caos que o mundo vive é resultado de bilhões de pessoas que não têm a sua identidade em Deus. Finalizando os exemplos, ainda que eu tenha diversas outras histórias, eu quero trazer uma outra possibilidade de um gênero também muito interessante e combina bem com o áudio, que é o de espionagem. Quero falar sobre uma história de espiões, onde eu coloco um prisioneiro cristão e um militar capturado numa cadeia em um país onde a igreja é perseguida. E a história se desenvolve com ambos presos, fazendo um paralelo entre o patriotismo militar e o cristão, missionário, fiel à sua pátria celestial. Bem, como eu tentei deixar claro até agora, usando essa estratégia e histórias que lideram todo um ecossistema de transformação, nós podemos usar esse ecossistema para espalhar cristãos por todas as esferas da sociedade, como missionários em seu campo de chamado. Podemos criar soluções reais para grandes problemas da nossa geração, podemos enviar milhares, por que não, milhões de missionários, inspirados, capacitados e literalmente impulsionados pelas nossas histórias e pelo nosso ecossistema. E talvez, quem sabe, daqui séculos, lá na frente, se Jesus ainda não tiver voltado, os materiais que criamos podem servir como base importante para missionários daquele século usarem em seu trabalho, como parte do nosso legado. E ainda, como eu citei no começo, podemos adicionar muitas dessas obras entre algumas das obras cristãs mais influentes de todos os tempos. Mas, se nada disso acontecer, e apenas, entre muitas aspas, apenas, criarmos histórias em áudio incríveis e inspiradoras em suas redes, fortalecendo o que vocês já fazem, isso já seria algo incrível de se realizar. Se porventura, vocês olham para esse projeto com bons olhos, se acreditam que ele pode sim fortalecer de fato as missões e tudo o que vocês fazem nesse campo, mas veja algum impedimento em produzirmos essas histórias e criarmos esse ecossistema, seja porque todo o seu time já está ocupado com alguma coisa, como eu citei lá no começo da possibilidade, ou mesmo pela falta de outras questões, seja o que for, eu acredito que vocês possuam uma relevância, tenham um networking bom o bastante para que, somado a uma proposta tão interessante quanto a minha, nós possamos trazer qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação que falte para o nosso projeto começar a ser desenvolvido. E eu posso começar a desenvolver essas histórias em paralelo com tudo o que vocês já fazem. Ah, Vitor, eu já tenho todo o meu calendário planejado. Tudo bem, começa esse desenvolvimento e então nós encaixamos esse lançamento na próxima data livre da sua agenda. Eu, particularmente, tenho algumas ideias de como podemos trazer qualquer coisa que falte para o projeto. E certamente sou disposto a fazer todo o necessário para que ele cresça e dê os frutos que eu acredito que ele possa dar. E eu ainda lembro, a ideia é que possamos começar com pequenos testes, rápidos e seguros. Então, evoluímos a partir deles. Portanto, não teríamos nada a perder. E aí, o que me dizem? Eu estou disponível para conversar melhor sobre isso, tirar dúvidas, responder perguntas e tudo o que for, quando e onde for. Podemos fazer uma chamada de vídeo, podemos conversar por telefone, posso ir até vocês, na Dunamis Farm, na igreja, escritório, posso levar para tomar um café, podemos fazer da forma que for melhor para vocês, certo? Eu guardo um contato e desde já muito obrigado pela atenção. Um grande abraço e Deus abençoe.